Olá, pessoas. Olá todo mundo, esse é o segundo episódio do podcast, E eu sou o Rubidog. Hoje temos tema, olha só. né? Porque na semana passada a gente não tinha tema, a gente simplesmente falou de qualquer porra que veio na nossa cabeça. Mas na verdade isso aí é uma inverdade, cara. Nosso tema era não ter tema no último tema. Qual é o tema de hoje? Hoje vamos então discutir aqui single player versus multiplayer. Não necessariamente um versus, né? Mas vamos aqui debater um pouco sobre essas duas esferas dos E videojogos. por que o Pedro odeia tanto um e gosta tanto do outro? Exatamente. Vamos debater aqui sobre em cima da visão do Pedro. Bom, para começar, eu queria falar que eu realmente não gosto de jogo multiplayer. Por quê? Já vou começar com um chute na cara já. Por quê? Cara, eu tenho problema com gostar de jogo. Na verdade, assim, eu gosto. Tem jogos que eu gosto. Eles só são divertidos se você estiver jogando com uma galera. Eu concordo. Tem muito jogo bom que só dá pra jogar com uma galera. Sei lá, vamos ver. Dead by Daylight é um jogo que Sim. eu não vejo como isso poderia ser divertido se não fosse um Uhum. multiplayer e tal. Mas eu não gosto. O meu problema com multiplayer é a mentalidade da galera que joga. É a comunidade. Não só a comunidade do jogo, mas todo mundo que joga. Você joga um multiplayer, você gera aquele instinto no ser humano de competição, sabe? Tipo, o cara quer ser melhor que o outro. Seu problema, então, é a competitividade do jogo? Quando você gera uma competitividade muito grande em tempo real, eu acho que as pessoas perdem um pouco o foco do porquê elas estão ali, né? Cara, Tipo assim, tem casos que, lógico, as pessoas ganham dinheiro, são pro players e os caralho, mas, Kubila, quando você joga um jogo online com os seus amigos, por que você joga esse jogo online com os seus amigos? cara, eu tenho que dizer aqui que com os meus amigos eu jogo por diversão. E quando você começa a jogar no multiplayer, tem, às vezes, entre amigos, o cara começa a ficar competitivo. E eu acho que essa é uma parada que mais me incomoda no multiplayer, é isso, é esse negócio de competição, sabe? Que você tem que ser bom no jogo, você tem que aprender a jogar e você tem que ficar bom naquela parada. E parece que todo mundo esquece que, na real, o lance é você se divertir, tá ligado? Tipo, ó, tô jogando aqui com a galera, com os meus amigos, vou dar uma risada, vou jogar um jogo e é isso. Ok. Então, não sei, eu tenho esse sentimento, assim, eu tenho essa parada com multiplayer, por isso que eu dou preferência pra single player. Quando eu vejo que é um jogo solo, que eu vou, tipo, comprar esse jogo na Steam, vou baixar esse jogo, eu vou sentar na frente do meu computador e vou jogar um bagulho, vou absorver aquela obra, porque, cara, videogame é um bagulho muito louco, né? Sim. E, tipo, eu gosto disso, eu acho que eu consigo experimentar, tipo, tudo aquilo que quem desenvolveu o jogo queria passar. E eu sinto que quando é multiplayer eu não consigo sentir isso, sabe? Acho que a história do multiplayer você faz enquanto você tá jogando. Então o multiplayer acaba ficando meio que na mão de quem tá jogando com você. Entendo o seu ponto, discordo. É aquele meme, né? Concordo, respeito sua opinião, mas te acho um burro. Vocês podem continuar discordando do que eu tô falando. Bom, vimos agora que o Pedro tem um traumazinho com multiplayer. Talvez ele estava jogando uma partida e alguém bateu nele na vida real. Nunca vamos saber. Mas acredito que esse ponto que você tocou aí é muito interessante em questão da competitividade. Eu, sinceramente, não vejo tanto assim a competitividade como algo tão presente em muitas camadas. Talvez por conta do meu estilo de gamer. Eu odeio essa palavra. Então, Kubila, você é um gamer, cara. eu não sou um gamer, eu odeio essa palavra, cara. Eu gostaria de me chamar de jogador, que é muito mais absurdo do que um gamer, sei lá. Mas assim, a minha visão de uma pessoa que joga videogame há tanto tempo, que pelo fato de eu não ter um multiplayer que eu sempre estou lá, é claro que tenho jogos que, por exemplo, o Battlefield 3 eu tenho muito mais de 500 horas de jogo. E 500 horas eu não faço ideia de quantos dias dá. Dá vários dias, Kubila. Ninguém me bateu enquanto eu tava jogando, tá? Só pra deixar claro isso aí. Eu, talvez pelo fato do meu perfil não ter um multiplayer, talvez eu não crie tantas raízes assim em apenas uma ideia de multiplayer. Claro que tem jogos que eu jogo de forma muito mais consistente do que outros, né? Por exemplo, os Battlefields da vida eu jogo de forma muito mais consumida do que qualquer outro multiplayer. Por esse motivo, por eu estar sempre pulando, eventualmente, de multiplayer para multiplayer, para algum single player, para uma história, para uma campanha, para talvez aqui um co-op para encaixar um outro jogo multiplayer aqui no meio desses dois, eu não sinto tanta competitividade no meio assim de partidas. Mas eu concordo com você que lidar com a comunidade em muitos casos é a ruína de muitos jogos. Eu particularmente tenho um trauma com MOBA por conta disso. Eu não consigo jogar MOBA hoje justamente pela comunidade. Eu entendo LOL, né, cara? Exatamente. Assim, eu não tenho problema com adolescente me xingando. Eu tenho problema com toda vez
4 adolescentes ficar me xingando porque eu sou o único no time que não comprou a porra do item, entendeu? E eu nem sei que porra de item que é. Exatamente. O meu problema não é ser xingado pelo adolescente, mas é toda hora ser xingado pelo Eu adolescente. aprendi que eu posso desligar. Eu posso mutar todo mundo. Eu tive uma fase legal de jogar LoL. Então, eu gosto do jogo, mas cara, tá todo mundo mutado, todos os canais estão mutados, eu não vejo chat, eu não leio o que tá sendo escrito ali, eu jogo o meu jogo. Eu sei que eu perco parte do jogo por causa disso, mas é a forma que eu encontrei pra conseguir jogar sem me frustrar, sem ficar puto com a galera, entendeu? Você consegue ver então que é um peso um tanto quanto maior da comunidade em si do que da própria competitividade, né? A gente tem então, por exemplo, o sistema de ranking, né, de jogos, que a gente tem um level, né, você vai jogando Uhum. um jogo multiplayer e você vai upando. Eu acredito que a competitividade gera, junto com a má comunidade, essa ideia, porque a gente vai ter a pessoa que, por exemplo, é level 100, Uhum. sempre zoando alguém que é level 1, Uhum. por conta justamente de ser uma comunidade tóxica. A gente pode falar que são os dois caminhos ali que levam um ao outro, né? Sim, e esse lance de, tipo, você ter nível, sabe, de jogo, lógico, eu sou a favor, porque se pega um cara que é viciado em LoL, eu, Uhum. por exemplo, tenho uma chance, entendeu? Tipo, não vai ser divertido, porque eu não vou conseguir fazer nada, entendeu? O cara vai me empalar a cada segundo, então não dá pra jogar. Então eu concordo que tem que ter esse lance do rank, de você acabar sempre jogando com o pessoal mais ou menos no seu nível. Isso é legal, só que isso também encoraja uma coisa que, porra, é muito frequente, principalmente no LoL, que é a galera ter, tipo, conta secundária, sabe? Sim. Então, tipo, o cara tem uma conta que ele é fodão, tipo, ele tá no nível máximo, ele só entra quando ele tá, tipo, super pilhado e ele só vai ganhando, ganhando, e ele tá no elo máximo, não sei o quê. E aí, quando ele quer jogar um pouquinho, dar uma esquentada tal, ele pega e entra numa outra conta, que tá no nível mais baixo tal, e aí ele acaba caindo com uma pessoa, com uma galera que nem eu. Então acaba que de vez em quando você dá uma desequilibrada nas partidas. E aí a culpa é de todo mundo que tá se saindo mal no time. Então eu não sou o melhor jogador, mas aí eu acabo sendo a pior pessoa do mundo, tá ligado? Porque eu morri pro cara muitas vezes. Exatamente. Eu acho que essa discussão cabe ainda mais em jogos que a gente tem essa dualidade, né? Jogos que tem o multiplayer e também o single player, né? Sim, por exemplo, você falou de Battlefield, né? Eu gosto muito de Battlefield, tipo, é um jogo que eu sempre gostei. E cara, eu acho que eu não te contei, eu joguei o Battlefield 4 esses tempos no PC. Uhum. Só que assim, eu joguei só o single player, não joguei multiplayer. Sim. Cara, eu joguei o modo single player e, caralho, é muito foda. Tipo, é melhor do que qualquer filme de guerra. Sim. Porque melhor do que qualquer filme você tá dentro da história, sabe? E eles contam histórias da guerra mesmo. Cara, é muito foda. A introdução do jogo é maravilhosa. Cara, é uma experiência que você só tem no single player. Você não consegue ter isso no multiplayer. Eu acho que a gente já passou do ponto de ver videogame como uma mídia que conta histórias de outro jeito, né, cara? A gente já consegue ver o videogame como sendo uma mídia tão impactante, pra mim, muitas vezes maior do que o cinema. Sim. É o que eu falei, tipo, essa história de guerra, cara, eu não aguento mais ver filme de guerra. Exatamente. Tipo, toda emoção que dá pra tirar de filme de guerra, eu acho que eu já tirei, sabe? Sim, Mas a jogar, passar pelo jogo naquelas sim, histórias, sabe? Tipo, vivendo os personagens. sim. Porra, você viver aquilo, sabe? Aquela experiência. Lógico, não é nada perto de viver aquilo, né? Mas, Dá pra traçar muito bem esse paralelo, assim, de você ter importância maior de ser a pessoa que tá tomando a decisão num jogo de terror, por exemplo. sim, O jogo de terror é o suprassumo da sua incompetência versus a sua capacidade de fazer alguma coisa, né? sim, cara, eu joguei Outlast. Perturbador, confesso Cara, eu aqui, que é é deveras assustador. nervosíssimo, mas assim, puta jogo foda. Ele é Muito bem sensacional. feito, tipo, clima do jogo, tudo. E é isso, cara, é isso que eu gosto do single player, sabe? Uhum. É essa parada de, tipo, você consegue realmente se transportar para aquele jogo, sabe? Enquanto no multiplayer, meio que você tem uma camada de pessoas jogando joguinho, Mas vamos entendeu? traçar essa linha aqui na areia, porque eu quero ainda defender esse ponto, que a gente tem essa discussão muito mais, então, em jogos que apresentam essas duas ferramentas, né? Tem essas duas features. Uhum, Então, por exemplo, a gente tem jogos hoje na indústria com essas duas mecânicas. O maior exemplo disso seria o COD, né? A franquia de Call of Duty, uhum, no qual as pessoas vão comprar por uhum. motivos diferentes.
até hoje, sempre tivemos pessoas que vão comprar ele pela história e pessoas que vão comprar ele pela campanha. Acho que é esse ponto que a gente pode chegar aqui, né, de ver como que acontece essa dualidade, assim, das comunidades, porque muitas vezes eu já conheci pessoas que não jogam nenhum quando compra pelo lado A ou pelo lado B, eles não vão para o outro lado. Isso é muito surreal. Cara, eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto, tipo, que nem eu falei do Battlefield. Eu gosto muito do jogo, tá Uhum. ligado? Mas eu não vou jogar no Mas multiplayer. você entende que, tipo, você tá meio que tirando uma grande parte também da experiência. Sim, não, eu entendo, mas, cara, é que, assim, sei lá, eu acho que hoje em dia você tem tanta opção de jogo, tem tanta coisa pra você fazer, que eu, na real, não tô perdendo nada, entendeu? Eu tô ganhando aquele single player, aquela experiência, e quando acabar aquela experiência eu vou jogar outra coisa, eu vou jogar outro jogo, entendeu? E, pô, esses jogos estão saindo, tipo, é jogo foda atrás de jogo foda, todo ano tem jogo bom. Então, se eu consigo tirar um tempo pra jogar, eu posso jogar um pouco desse jogo e quando ele acaba a história, acabou a campanha ali, cara, eu vou e pego e jogo outra coisa, entendeu? Então, por mais que eu sei que eu tô perdendo, eu não sinto falta disso que eu tô perdendo. Você sabe que você não tá tendo a experiência que poderia estar tendo, mas é por uma escolha que vai, no final das contas, te deixar mais feliz, né? Sim, eu não me frustro, não, tipo, não fico puto com Uhum. ninguém, com nada e sigo a minha vida numa boa. Faz muito sentido quando você para pra pensar em toda a carga emocional que muitas vezes o multiplayer te coloca, né? Tipo, mesmo o estresse, né? Você tá numa competição ali em Sim. tempo real com outra pessoa e é literalmente a vida ou a morte pro seu player, né? Sim. Então você quer ser o melhor, você quer dar o melhor. Uhum. E por muitas vezes, quando isso não acontece, ficamos estressados. Então você se abdicar por livre e espontânea vontade, sabendo que é uma escolha própria, deixa muito mais fácil. Por mim, eu considero que para mim seria impossível, por exemplo, comprar um Battlefield e só jogar uma campanha. Eu vejo que para mim hoje é impossível esse sentimento. Uhum. Eu gosto muito do multiplayer do jogo, eu me sinto bem jogando. A minha carga de estresse é justamente em jogos multiplayer que eu sei que eu jogo bem. Então, por exemplo, um FPS que eu sei que eu tenho um desempenho agradável, eu tendo a ficar um pouco mais puto quando coisas não dão certo. E eu sei que isso não é bom, mas também não é ruim. É, é uma forma de encarar. A gente consegue ver muito de lados opostos, mas talvez pode ser também de deixar tudo como uma experiência diferente, né? Então, você falou de Battlefield, você retratou aí que foi uma experiência de realmente uma história de guerra onde você está tomando as decisões. Sim. E o multiplayer também seria uma história de guerra onde você estaria tomando as decisões, só que uma pegada diferente. Sim. Uma pegada de batalha mesmo, tudo ou nada, de dia D, de Normandia, Uhum. de Stalingrado, sabe? Sim. Eu consigo ver muito bem disso. É, não sei, eu acho que eu preciso dar mais uma chance pra alguns jogos, mas tipo, eu não consigo, League of Legends, tô fora, não vou jogar. Ainda acho que a gente pode fazer então esse paralelo aqui do multiplayer sendo nocivo pela comunidade. A comunidade é responsável por muitos jogos bons terem morrido. Cara, na minha humilde opinião de bosta, o fato de eu não conseguir mais jogar MOBA é justamente por conta de um trauma mesmo que eu vivi jogando MOBA, tentando jogar nas primeiras oportunidades. É absurdo de difícil você jogar com pessoas que não estão lá por você, tá ligado? Então você tem uma competitividade aliado com essa rixa absurda para jogadores novatos, né, para os noobs. Uhum. Enquanto em outros jogos, eu posso citar aqui Dark Souls, Uhum. esses jogos do Hidetaka Miyazaki que a gente pode colocar aqui como multiplayer, né? Uhum. A gente pode colocar eles como o extremo oposto dos jogos MOBA, né? Dessa comunidade tóxica, na minha opinião, dos MOBAs. Então, por exemplo, você, em muitos casos, quando tá começando um Dark Souls 2, alguma coisa que você tem o apoio de chamar alguém, é muito gostoso jogar com alguém que vai te mostrando as coisas, que vai te matando os inimigos mais difíceis, que ele não vai só deixando o caminho mais fácil, mas ele também te ajuda a explorar. Ele vai sendo como se fosse realmente uma mãe levando o filho pela mão. E claro que o jogo tem a mecânica de ser invadido, né? Você pode ser invadido por outro jogador que vai estar lá só para te matar, Uhum. mas isso é uma feature do game, não dá para ser condenada a atitude dele, né? Porque é basicamente o jogo que está propondo isso. Então eu consigo ver muito que a comunidade tem um papel muito importante para o multiplayer não ser ruim para você. Uhum. Eu acredito que o multiplayer ele pode ser muitas vezes prazeroso. Eu,
por exemplo, joguei Nioh, que é um jogo inspirado na série Dark Souls, né? Totalmente inspirado nessa mecânica Souls-like. E Nioh, ele foi uma experiência incrível pra mim, porque em muitas das fases, assim, vou chutar aqui 80% das fases, você pode jogar no multiplayer, mas você precisa de um item específico para poder invocar outra pessoa. Então, vira um risco-recompensa muito agradável de você ter a chance de invocar um outro jogador quando você mata ou quando você pega esse item. Desse outro jogador, como tem essa mecânica de você fazer gestos, né? Você fazer uma saudação, você fazer uma dancinha sempre que invocava alguém. Então cria essa sensação diferente. Você jogar um Nioh, onde o cara vai lá, vai matando os monstros com você, vocês vão explorando, do que, por exemplo, qualquer outro multiplayer assim que seja puramente competitivo. Sim. E é estranho, cara. Eu falei mal o tempo todo aqui de multiplayer, mas um dos jogos que eu acho que mais paro pra jogar hoje em dia, tipo, quando eu sento no computador pra jogar, é Counter-Strike. Acho que é um dos jogos que eu mais, tipo, sei lá, eu tô fazendo nada, eu quero jogar alguma parada, eu entro no CS e jogo uma partida, E entendeu? você consegue levar de boa, assim, levar um tiro, ficar lá, morri, ok, morri, ok. Consigo. Eu acho que o lance pra mim do CS é que eu jogo desde pequeno, sabe? Ah, Então, como eu tô muito acostumado com o jogo, não que eu seja bom nem nada, eu acho que longe disso, eu sou ruim, cara. Em qualquer jogo eu sou ruim. Mas, como eu tô acostumado, tipo, talvez eu sinta isso também com FPS, né? Então, como a gente estava falando lá, talvez seja muito disso, você ter essa sensação mais amigável, né, com o gênero. Por exemplo, você falou do CS, eu falei de Battlefield, são gêneros, né, FPS, mas são pegadas totalmente diferentes, sim. mas que a gente se sente bem, mesmo se a gente morrer. Claro que vai ter um momento que a gente vai ficar puto, pelo menos não sei você, mas eu vou ficar. Eu morri 5 vezes seguidas sem fazer nada, mas como é algo que eu tô constantemente inserido, né? Como eu tô lá há muito tempo, eu me sinto meio o cara que mora no bairro há muito tempo e o pessoal tá jogando futebol ali na frente. Eu sei que se eu for lá, pode até ser que eu nem jogue, mas eu tá lá já fico bem. A gente pode então criar um paralelo entre o multiplayer aqui e co-op. A gente conseguiria colocar então jogos que não são nem multiplayer competitivo, PVP, Uhum. e um co-opzinho, um PvE. A gente poderia colocar aqui um Left 4 Dead. Eu particularmente considero o Left 4 Dead uma das 7 maravilhas do mundo. Qual que é a sua opinião? Eu também gosto de Left 4 Dead, eu joguei Eu pouco, acho mas eu maravilhoso. gosto. Mas, cara, pra mim o jogo do co-op de multiplayer é o meu preferido. Uhum. Você literalmente, que nem o single player, você tá jogando contra toda aquela mecânica que foi desenvolvida no jogo, certo? Sim. Quando você coloca um co-op, é tipo assim, você vai reunir você e mais uma galera pra ir contra a mecânica que foi desenvolvida no jogo. Sim. Então, pra mim, esse é o ponto mais legal, assim, do multiplayer, sabe? Uhum. Então, é o que eu acabo mais gostando de jogar. Fora isso, tem um Dead by Daylight. Aham. São basicamente dois times, né? Só que um time é uma pessoa só, Sim. né? E não tem comunicação entre um time e outro. De resto, um dos times tem 5 players que tem que cooperar, tem que jogar juntos pra poder vencer, entendeu? Então meio que ele é um co-op também. E eu sempre jogo como sobrevivente. Eu esqueço que o assassino lá no jogo é uma pessoa, sabe? Isso pra mim Uhum. tanto faz quanto tanto fez. Pra mim é um jogo mais fácil de abstrair isso e acaba ficando mais divertido. Eu acredito, posso estar falando besteira aqui, porque é particularmente um gênero que eu não gosto tanto, se chama PVP isométrico. Posso estar enganado, mas talvez seja isso. Misturando exatamente essas duas mecânicas de uma forma que elas combatem entre si, né? Que é o PVP com o co-op. Então, diferente, por exemplo, da gente ter dois times totalmente iguais, né? 5 contra 5, 6 contra 6, 20 contra 20, a gente tem 1 contra 5 que tem mecânicas diferentes, tem formas diferentes de se jogar e tem opções diferentes que vão fazer a pessoa ganhar ou perder. E eu acho isso muito bacana nesse meio do multiplayer, né? Você ter opções no mercado que são dessa forma. Sim. Fazendo também o rápido gancho aqui, também com outro jogo que eu gosto bastante, chama The Cycle, ou Cycle, só não me lembro agora, que é um jogo da Epic. Pelo que eu bem me lembro, ele não está ainda lançado, mas eu acho que ele está em beta, não sei. Ele mistura PVP com PVE, do seguinte forma. Não sei se você já jogou. Não, eu tô pesquisando no Google agora. Já vê aí se você consegue encontrar pra ver se foi lançado, porque é o seguinte, você tá numa nave e você salta no mundo. Esse mundo é tipo como se fosse um Battle Royale, que você tem que coletar recursos, tem que escapar daquele mundo, tem que fazer missões ali pra pegar ponto, só que nesse mundo também tem pessoas que
são outros players. Com esses outros players, podemos então fazer inimizades. Então a gente pode chegar num cara ali e já chegar metendo bala em você, não quero nem saber de história. Ou então eu posso chegar e já fazer amizade com você. Você não precisa matar todo mundo pra ganhar. Isso cria uma mecânica que eu particularmente sinto falta um pouco na indústria, sabe? Esse meio que esse sentimento que eu tinha muito com The Division 1. Fui apaixonado. O 2 é bom também, mas o 1 me pegou de jeito mesmo na época. Tem uma área no meio do mapa que chamava Dark Zone, né? A zona cega, que é onde o vírus, né? Até é bad falar de vírus ultimamente. O vírus pegou de forma mais fodida a Nova York do jogo. E aquela Dark Zone, ela era PVP, mas funcionava do mesmo jeito. Que você podia encontrar um outro player fazendo os emotes, né? Você podia fazer aquele gesto de mãozinha pra cima, tipo, opa, sou amiguinho, sou coleguinha, e se juntar no esquadrão dele. E muitas vezes acontecia o que aconteceu comigo, que eu fazia o gesto de ser amiguinho, não quero confusão. A pessoa fazia o gesto de ser amiguinha, não era confusão. Eu virava e ela me matava. Aí você tem que lembrar que é um ser humano do outro lado e ser humano é tudo filho da puta, né? A gente tem que relevar, né? Mas é uma mecânica que eu sinto bastante falta, assim, cara. Jogos que misturam essas duas formas, assim, que consigam coexistir. Eu acho muito interessante. Também eu acho que eu tenho dificuldade de gostar do jogo quando ele meio que coloca essa competição, sabe, muito acirrada como principal mecânica do jogo. Sei lá, eu acho que tá fraco também, sabe? Eu cansei de ver isso nos jogos. Todo jogo é quem vai ser o melhor, sabe? E às vezes as pessoas, sei lá, acho que muita gente acaba perdendo a experiência de, tipo, do jogo mesmo, sabe? De se divertir, de parar ali um pouco e curtir aquele jogo, sabe? Exatamente. Talvez seja por isso até que Left 4 Dead, o 2 pelo menos, que eu jogo, seja tão cheio até hoje. O Left 4 Dead 2 é cheio toda hora que eu entro lá e você sempre tem modos ali pra poder jogar. É isso, cara. É você matar zumbi com outras pessoas. Eu acho que não teria nada mais simples do que isso em um jogo co-op, assim. É libertador. Acho que é essa palavra, cara. É muito gostoso você jogar algo que você pode jogar sem compromisso, assim, Sem ter que se preocupar tanto, né? Exatamente, você poder depender dos seus amigos, mas também, se caso acontecer alguma coisa, não é tão ruim assim, sabe? Eu acho que poucos jogos me fazem sentir a felicidade que eu sinto jogando Left 4 Dead 2, cara. Talvez seja isso que eu queria falar. Alô, Valve? Alô, Valve, pelo amor de Deus. Eles têm problema com o número 3, cara. Relaxa, eles nunca vão lançar. Mas vai vir Left 4 Dead Karting aí, né? Muito provavelmente Left 4 Dead Karting vai ser um ótimo jogo. E a gente falou da Valve aqui e acabamos fazendo o gancho, o nosso querido gancho. O gancho tá sempre aqui nos programas, pessoal. Do tema, né? A gente tem o Half-Life, que é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores campanhas já feitas pra história dos videojogos, com Left 4 Dead, também é da Valve, e é uma pegada completamente diferente, uma pegada muito mais multiplayer, né? Muito mais focada no que você pode fazer junto com sua equipe. E, caramba, como esses dois gêneros podem existir de forma tão bonita, né? Porque é da mesma empresa, é até hoje referenciado como histórico, né? Sim, no videogame. eu acho que o próprio Half-Life, né? Até hoje é um dos jogos mais aclamados, assim. Tipo, o próprio Half-Life, e dali que surgiu o CS, né? Que veio a ser um dos primeiros grandes jogos, se não é até hoje um dos maiores, competitivo mesmo, de você ter torneios e tudo mais, da galera realmente viver de jogo, sabe? O Half-Life foi muito importante pra tudo, né? Tanto pra indústria, né? Pra crescimento do gênero, pra Valve em si, mas também pras formas da indústria mesmo ver como se conta uma história, né? Sim. E ver que isso pode não ser uma linha sempre, né? Você pode ter coisas que até hoje não eram pensadas, né? Acredito que o single player, jogos que se dedicam a ter uma campanha, eles abraçam muito disso, né? De poder trazer coisas que a indústria talvez nem tenha pensado ou talvez tenha executado, mas trazer isso de uma forma completamente diferente. Sim. Podemos falar também de Dark Souls, que é a importância do Miyazaki para a indústria como um todo, por conta de toda a mecânica criada, né? Claro que não foi criada no Demon Souls, mas por todo o peso que ele fez para a indústria, é muito fácil colocar ele como o nome mais importante da indústria nos últimos 10 anos, de forma muito fácil. Sei lá, eu realmente tô sendo orelha agora porque eu não conheço porra nenhuma do que você tá falando. Eu nunca joguei... Você não jogou Dark Souls? Nunca joguei Dark Souls. Cara, é muito bom. Eu não faço ideia de quem é esse cara que você tá falando, mas eu acredito em você. Cara, o Hidetaka Miyazaki
Yamaoka é o meu exemplo, assim, de homem a ser seguido na indústria. Ele até sempre gostou de videogame, mas ele nunca trabalhou com isso, até que ele entrou numa empresa, né, que é a From Software, que hoje ele ocupa algum cargo de diretoria na From Software, eu não sei o que, eu também não sou stalker do cara, tá, pessoal? Calma aí. Não, só tem uma foto dele pendurada no lado da cama. Mas normal, todo mundo tem a foto de E alguém. ele conseguiu trabalhar na From Software só depois dos 30 anos, então foi algo assim que eu realmente invejo ele muito pelo fato dele abraçar esse lado dele que ele sabia que ele gostava, que ele sabia que ele poderia se dar bem. Na From Software, abraçar um projeto que eu não me lembro agora o nome do projeto, mas que ele abraçou pra ele e tomou conta do projeto, porque ele, na verdade, entrou na From Software com 30 anos. Se ele pegasse um projeto pra ele se apropriasse dele e não desse em nada, fosse um fracasso, ok, é elas por elas. Afinal de contas, ele morava no Japão, né? É um país que não tem problema, né, se você der errado. Né? O pessoal lá não liga muito pra isso. Exatamente, né? E... e então é um cara que eu admiro muito na indústria e a importância dele, sinceramente, é pouca coisa que eu já vi em outras indústrias, assim, tanto de cinema, de teatro, que eu também gosto bastante. Eu consigo ver alguém com um peso tão grande quanto o dele, cara. É realmente inacreditável esse cara. Eu acho que então a gente chegou no nosso ponto. Chegamos no nosso ponto. Que, como eu disse, single player é melhor do que o multiplayer. A gente sempre soube disso, né? O multiplayer, ele é um DLC do single player. Pode me odiar quem quiser, não ligo. Brincadeira, gente. Joga em multiplayer. Inclusive, é Valorant, que, pra quem não sabe, é o CS do LoL. Sim, exatamente. Você chegou a jogar? Eu tentei jogar, mano, mas eu sou muito ruim em CS, então pra variar eu sou muito ruim no Valorant e eu levo muita bala. Eu fico Eu triste. também andei perdendo bastante, mas, cara, eu gostei, eu achei legal. Mas, de novo, aí vai a minha dica. Cara, muta todo mundo. Eu não sei nem se tem chat por voz. Tem, no Valorant tem. Tem, eu não sei. Eu fico ouvindo música Caramba. e eu jogo o jogo, tipo, com o que eu tô vendo, entendeu? E a minha desculpa pra mim mesmo é que se eu tivesse ouvindo, eu teria ganhado. Você já joga. Entendeu? Já joga no defensiva, né? Pô, Se eu vou tivesse jogar aqui. parado na frente do meu PC ouvindo tudo, eu tenho certeza que eu ia ganhar de todo mundo, mas como eu não estou fazendo isso e eu nunca faço, então foda-se, eu sou ruim mesmo, eu não jogo e não tem problema, eu durmo muito bem à noite, entendeu? Então é isso. Tem mais alguma consideração do assunto, Rubila, que você gostaria de pontuar? Acredito que não. É isso aí. Multiplayer tem seu peso na indústria, assim como o single player tem seu peso na indústria, e ambos são formas excelentes de se contar uma história, talvez no mesmo jogo, e muitas vezes a gente mistura os dois e temos coisas maravilhosas como co-op, jogos incríveis que a gente acabou nem citando aqui, como Payday. Nossa, Payday é muito bom. Já jogou Payday? Pô, ainda bem que eu tô desse lado aqui, não dá pra sentir o cheiro, mas Payday é muito... Esse jogo que invoca a piada mais previsível. Cara, Payday, pra quem não sabe, é o dia do pagamento, tá? Em É o dia do inglês. pagamento, é English. English, tem que falar mexicano. Inclusive eu tenho esse jogo com dinheiro que eu ganhei com a arminha do CS, cara. Olha só. Porque na Steam dá pra você ganhar dinheiro É muito bom esse jogo, cara. jogando. E eu ganhei várias arminhas e eu acabei comprando por, sei lá, 50 centavos. Quem poderia imaginar que as pessoas ganham dinheiro jogando videogame? É doideira, né? Isso aí é mentira. Isso aí quem inventou foi o PT. Então, é isso. Quem quiser depois conhecer um pouquinho mais sobre a gente, eu tô no Instagram, no Twitter, nesses lugares todos. Você consegue me encontrar pelo @pedro_foa. Lá você consegue encontrar o Loquiture, que é o meu outro arroba, e por esse você consegue me encontrar em qualquer lugar. Rubilan, quem é você na internet? Sou o Rubidog, caso você busque no YouTube como NerdA ou então Rubidog, você me encontra por lá. Olha só, eu tô rimando, cara, sou rapper agora, você Puta, que sabia? inferno. E eu também tenho aqui a recomendação de você seguir as redes sociais aqui do podcast. Segue aí, não segue uma só não. Se você não tem uma da rede social que a gente tem, cria. Não, brincadeira, gente, pode seguir aqui se quiser, tá bom? É isso? É isso, valeu. Então, senhor Rubilan, até a semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Falou. Um beijo para todos. Falou. Eu sou da parte da população que tá esperando Half-Life 3. Você vai continuar esperando, cara, com todo respeito.